Amém, irmãos? Amém. Eu vos saúdo com a paz do Senhor. Amém. Os irmãos estão felizes com Jesus? Amém. Amém? Quero vos pedir permissão para estar removendo essa máscara. Estamos em uma distância mais ou menos segura. Hoje, irmãos, estaremos estudando a lição de número 3. Nós já estudamos nesses dias, a nossa lição número 1, que nos diz: e deu dons aos homens. A lição passada, o propósito dos dons espirituais. Hoje vamos falar sobre o dom de revelação. E eu, como sempre, eu gosto de começar a nossa aula fazendo uma pergunta, O que é dons de revelação? O que é o dom de revelação? Os irmãos têm liberdade para estar respondendo para nós nessa manhã. Palavra do conhecimento, da ciência. Palavra do conhecimento, da ciência. Irmãos, em liberdade, estamos aqui para aprender, irmãos. A sabedoria é você tomar conhecimento daquilo que você não teve acesso, ninguém te ensinou. Ninguém me ensinou. Isso. Bom. Mas o que significa a palavra revelação? Mas está falando dom de sabedoria ou revelação? Está tudo aqui, a revelação, a ciência e a sabedoria, está no nosso assunto. Eu sei a pergunta que o senhor fez. O que é revelação, o que é dom de sabedoria, o que é discernir espírito. Hoje nós vamos estar falando sobre esses 3 pontos. A palavra revelação em si significa descortinar ou tirar o véu, ou algo que está oculto aos meus olhos ou aos seus olhos vem a ser esclarecido. Hoje nós vamos aprender à luz da Bíblia o significado de palavra de sabedoria. Vamos falar sobre a palavra da ciência e vamos falar sobre discernimento de espírito. Ou seja, a base da Bíblia, nós vamos hoje ver o que é revelação. A base da Bíblia, hoje vamos ver o que é dom de ciência. E vamos descobrir o que é discernir espírito. Eu posso julgar o espírito? Se o profeta está falando, eu posso julgar o profeta? O irmão Ronil se levanta entregando uma profecia para a igreja. Eu devo crer na palavra do Ronil apenas porque eu conheço ele aqui na igreja e sei que a vida dele é uma vida íntegra? Eu posso acreditar 100%? A irmã Jô traz uma revelação para a igreja, eu posso acreditar 100%? Não. Nós devemos julgar. Por quê? Nós vamos aprender nessa lição que as fontes das revelações, das manifestações espirituais da igreja, existem 3 fontes. E quais são essas 3 fontes? A primeira, acima de tudo, é Deus. Vem de Deus. Mas vem também aquela revelação humana. Tem a revelação humana, que é aquilo, vamos dar um exemplo. Aí, posso usar a senhora como exemplo, irmã Aparecida? Eu faço uma pesquisa, da vida da irmã Aparecida, E eu converso com amigas dela já 10, 20 anos atrás, pego alguns relatos, A pessoa me esclarece algumas coisas. Na verdade, eu não conheço nada da vida de ninguém, não é o meu formato, A única coisa que eu vou falar com as pessoas que é interessante conhecer a palavra de Deus. Alguns colegas de trabalho até me xingam, começam a falar de pessoas famosas. Eu falo, a única pessoa famosa que eu conheço é Jesus. Aleluia. Amém? Só Jesus. Glória. Só Ele. Não conheço mais nenhum famoso. Porque Ele é verdadeiro. Os outros estão no auge da fama aí e amanhã estão em declínio. Ô pastor, muita gente não vai gostar do seu assunto. Eles ficam assim, conversa com você, mas este homem só fala em Jesus. Eu falo de Jesus o tempo todo. Nisso, irmãos, nisso aqui, certo?
eu fiz uma pesquisa da vida da irmã Aparecida. E aqui no momento de pregação, eu começo a falar em línguas. Irmãos, nós já aprendemos aqui que o falar em língua nem sempre a pessoa está cheia de unção, certo? Mas a igreja dos anos 90 para cá, pregou-se uma prática dos pregadores do meio da mensagem falar bastante em mistério. Nos anos 90 para cá, isso começou muito no seio da igreja. Isso, irmão, trouxe uma certa confusão. Que quando alguém às vezes está pregando e o camarada não fala muito em língua estranha quando está pregando, a igreja fala, esse pregador é meio frio. Que na verdade, irmãos, o falar em língua edifica somente a mim. Mas o pregador começou a falar em língua, a igreja começa a... E se der bobeira, tem gente que é até renovado também. Certo? Então, irmãos, nem sempre o falar em língua é sinal de vida espiritual com Deus. Eu fiz uma pesquisa da irmã Aparecida, e no meio da minha pregação, eis minha serva, assim te digo, o Espírito do Senhor que não se engana, revela-me que há tantos anos atrás, lembra, serva minha, e a pessoa vai lá na época, 10 anos atrás, costuma dar até endereço, lembra, eu estava contemplando, isso às vezes acontece. Isso às vezes acontece. Não tem nada a ver com a genuína palavra. Então, existe o outro lado que é do diabo, a outra fonte. Quando é de Deus, Deus ele vela sobre a sua palavra para fazer cumprir. O que é que ele diz o profeta? O que é que tu vê, profeta? O profeta respondeu, vejo ser uma vara da amendoeira. E ele falou, viste muito bem. Porque eu velo sobre a minha palavra para fazer cumprir. Então nós devemos aprendermos. Agora vamos falar sobre a palavra de sabedoria e revelação. Esses dois fatos nós vamos falar mais ou menos entrelaçados um ao outro. E mais no final vamos falar sobre o dom de discernir espírito. E a palavra sabedoria e a ciência, nós vamos falar mais no momento agora, entrelaçando os dois, e na sequência, no finalzinho do tempo, vamos estar falando sobre o dom de discernir espírito. Como Deus se manifesta ao homem? Através de quê? Acima de tudo, através da sua palavra. Mas lá no livro de Joel está escrito, através do profeta, declarou Deus, e acontecerá que nos últimos dias, diz o Senhor, em que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visão e profetizarão, e os vossos velhos sonharão sonhos, e até sobre o meu servo e a minha serva. Quando aqui está referindo servo e serva, está dizendo até sobre o escravo. A palavra servo na Bíblia, ela se refere a escravo. Quando referimos alguém como servo de Deus ou servo de Cristo, estamos falando que a pessoa é um escravo de Cristo. A palavra servo é escravo, aquele que serve. E como escravo, eu não tenho vontade própria. Então nós devemos atender que eu como escravo, eu como uma pessoa escrava, eu não tenho escolha alguma. Mas eu também não sou obrigado a ficar debaixo dessa escravidão. O que Jesus falou? Aquele que quiser vir após mim, faz o quê? Negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Jesus nos chamou de seguidores para segui-lo. Significa que aquele que está seguindo não participa de decisão. Da escravidão do pecado. Mas ele diz: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para vossas almas, porque o meu jugo é o quê?
jugo, irmão, é uma canga que se coloca no pescoço de um boi. Aquela canga, na roda, estrelando do boi, colocando. Jugo é isso. Nossa, Jesus, ele disse: o meu jugo é suave. Ou seja, o meu jugo é um jugo de amor. Eu não vos escravizo como Satanás escraviza. Satanás, ele escraviza o homem, e quando Satanás manifesta na vida do homem, ele chama o homem de quê? Cavalo. Ah, o meu cavalo. Né? Já ouviram isso? No centro espírita somente lá, a quantidade como desce, quando o guia desce, ele chama ali o vidente de cavalo. E Jesus, ele nos chama de ovelha. E ele diz ainda: eu sou o bom pastor, aleluia. E o bom pastor, ele dá a sua vida pelas ovelhas. Jesus é o bom pastor, e o bom pastor, eis a diferença, é um jugo suave. A palavra vidente, no Antigo Testamento, nós encontramos ela na Bíblia, que se refere a sacerdote ou a profeta. O profeta em si, a palavra hebraica é Nabi, que significa aquele que vê o futuro, ou aquele a quem o futuro lhe é revelado. Nisso, amados, nós podemos ver que a revelação de Deus, ela começou lá no passado. Lá nós encontramos que um homem, um rei, um grande faraó, ele tem um sonho. E nesse sonho, ele sonhou que do rio, perto do rio, ali na margem do rio Nilo, saíram-se 7 vacas gordas, fortonas, e começaram a pastar na vegetação do rio. Só que atrás daquelas vacas gordas, apareceram 7 vacas magras. E as 7 vacas magras, elas chegaram e devoraram as vacas gordas. Mas peraí, gente, vaca, comer vaca? Difícil, né? É um sonho complicado. E ele acordou assustado. Acordou, coçou a cabeça, olhou e falou: mas que sonho esquisito. Deitou de novo e sonhou. Vamos falar um pé de milho aqui, irmãos, para nós entender melhor. De um pé de milho saíam 7 espigas viçosas, granuladas, cheias. E de repente sai ali ao lado daquela haste, uma outra haste toda mirrada, com 7 restolhos. Restolho, irmãos, é uma boneca que não produz milho. Ela só tem o sabugo, a palha e o cabelo. E elas começaram a devorar as outras espigas que estavam boas. E ele acordou assustado novamente. De manhã, ele acordou. Aí José vai entrar agora no cenário, né? Ele vai entrar agora. Gênesis 41, do versículo 14 ao versículo 41, que está registrada essa história. E José então ainda era um prisioneiro lá nas masmorras. Prisioneiro, irmãos, um cara inocente. Ai, desculpa, eu pensei que ele teve o sonho, não foi Quem teve o sonho foi Faraó. Ah, certo. Ele era inocente, passou 13 anos da sua vida entre escravidão e prisão. 13 anos, não são para a idade dessas moças aqui, desses rapazes ali, né? 13 anos preso, sendo escravo e sendo prisioneiro. E quando o Faraó desperta do sonho, ele chama todos os sábios, todos os magos, todos os inteligentes da época, apesar dos irmãos entender que o Egito, em questão de conhecimento e sabedoria, era uma potência mundial. Era uma potência. Era mesmo? O Egito, de conhecimento, ele abrangeu o mundo inteiro. Os egípcios, naquela época, eles tinham conhecimento tal qual a medicina de hoje. Tal qual a medicina de hoje. Tanto que até preservativo lá no Egito já tinha.
preservativos. Falando em português, camisinha. Isso é 3.000 anos atrás. Ciência de pegar o corpo de uma pessoa morta, preparar aquele corpo de passar 100, 200, 500, 1000 anos, o corpo preservado ali de forma exata. O conhecimento da medicina do Egito era o ápice da época. Quando o rei chama os sábios e explica o sonho, eles vieram, falaram com o rei. Não entendi nada, outro entendi nada. Isso que eu acho interessante. Aí vem a revelação, o dom de revelação e sabedoria. Eu volto a afirmar: o dom de revelação, o dom de sabedoria não me torna melhor do que ninguém. Isso é uma capacitação espiritual, sobrenatural, vinda de Deus, que me capacita, que te capacita para resolver uma determinada situação, mas não te torna melhor do que ninguém. Nós somos apenas vasos e Deus nos usa segundo a sua vontade. Não adianta alguém bater no peito e falar: eu sou melhor do que a irmã Aparecida porque Deus me usa. Calma, irmãos. Não existe isso. Deus usa quem Ele quer, quando Ele quer, na maneira que Ele quiser e quando precisar. Não é eu que escolho como você usar, é Deus que escolhe quando e o momento. Então chamou lá um prisioneiro. Irmãos, prisioneiro, além de tudo, um hebreu. Que a palavra hebreu, irmãos, lá na linguagem antiga, significa saltador de rios. Ou seja, alguém que saltava para além dos rios era um hebreu. José, então, foi trago na presença de Faraó. Faraó contou o sonho. Irmãos, reconhecer Deus na sua vida acima de tudo. Quando José foi trago à presença do Faraó, ele disse: olha, infelizmente, rei, eu não tenho essa interpretação, mas existe um Deus no céu. Oh, aleluia. Este, ele revela. Faraó então contou o sonho para José. E José falou para ele: ó rei, o negócio é o seguinte: os dois sonhos são um. As 7 vacas gordas, 7 anos. As 7 espigas viçosas, 7 anos. As 7 vacas magras, 7 anos. E as 7 espigas ruins, mais 7 anos. O que significa isso, José? O rei, Deus do céu, Ele revelou para o Senhor que vai haver 7 anos de grande prosperidade no Egito. Só que após esses 7 anos de prosperidade, vai vir 7 anos de fome. E Ele vai destruir toda a prosperidade, que os 7 anos de prosperidade não vão ser nem lembrados. Faraó apavorou, mas aí Daniel, irmãos, olha para você ver a revelação e a ciência. Ciência significa sabedoria, conhecimento. Ele falou: mas agora, ó rei, eu te aconselho. Pastor, dá licença. Aqueles povos que você falou, ciência do Egito, não prevaleceu de nada, né? Prevaleceu sim, através da ciência do Egito, porque a ciência de hoje é avançada. Não, mas ele não teve feito na base da vaca. Ah, do sonho, o conhecimento. Eles não conseguiram. Não é que eles não conseguiram, porque ali era o mistério de Deus. Ah, sim. Quando Deus dá um mistério, só Deus revela. Deus não revela para feiticeiro, Deus não revela para mago, Deus não revela para cartomante, para astrólogo, para numerólogo. Deus revela para quem tem intimidade com Ele. As intimidades do Senhor são para aqueles que o servem ou para aqueles que o devem. Certo? A sabedoria divina é uma fagulha da sabedoria de Deus que Ele implanta no coração do homem na hora. Aí José chega e dá um conselho para o rei. Eu te aconselho, Faraó,
que coloca um homem cheio de sabedoria. E este homem, né? Ele anda e por toda a terra do Egito durante os 7 anos de colheita boa, que ele recolha 1/5. O que é 1/5? 25% ou 20% de toda a produção do Egito. E guardem esse celeiros, para não correr risco de serem assaltados no caminho, as carruagens serem assaltadas por salteadores. Em cada cidade se faz celeiros, e ali se guarda o mantimento. E o rei então vai estocar mantimento durante 7 anos. Aí daqui a 7 anos, quando começar a fome, o Senhor vai ter mantimento suficiente para alimentar toda a terra. Ou seja, todo mundo naquela época. Aí Faraó reconheceu a grandeza de Deus na vida de José. Isso, irmãos, é revelação de Deus. Não estou falando, igual comecei a falar da irmã Aparecida. Eu pesquisei a vida dele e estou trazendo uma revelação humana, certo? Uma revelação humana. Ou seja, é uma coisa que me deixa chateado. Às vezes fazemos um culto, uma festa, uma festividade, convidamos um pregador, e o pregador tem por costume de entregar uma profecia para o pastor da igreja. E a profecia que ele entrega para mim aqui, ela mesmo que ele entrega para o pastor lá do Cruzeiro do Sul, é o mesmo que ele entrega para o pastor da sede, é uma profecia decorada, de todo lugar, que o camarada é convidado para pregar, que eu falo porque eu já fui em algumas festividades aqui, festividades ali que o irmão pregador é convidado, a mesma mensagem que ele já entregou para mim, ele entregava para o pastor. Revelação humana. Então, irmãos, devemos ter cuidado com certas revelações. Devemos ter cuidado. Porque às vezes convidamos um pregador, pensamos que ele é um grande homem de Deus, e o camarada está com a vida toda atrapalhada. Infelizmente, se nós não tivermos discernimento do Espírito, que a lição também está tratando, nós colocamos uma cobra no nosso altar, apenas porque o camarada é famoso, certo? Me desculpem se eu estou ferindo alguém, mas verdade tem que ser dita. Está faltando visão espiritual em muitos líderes, em muitos pastores. Estão com visão apenas do momento. Tem pregadores que usam motivação, são animador de plateia. Alguém aqui já foi no Mineirão, jogo do Cruzeiro, do Atlético? Já foi? Não foram não? Na frente, já foi? O que tem lá na frente da torcida correndo para um lado e para o outro? Nós vemos aqueles movimentos bonitos que a gente vê às vezes na televisão. Animador de plateia. São camaradas, homens e mulheres, que eles correm para um lado, aí a torcida começa a levantar. Corre para o outro, a torcida corre para cá. Pula, todo mundo pula. Abaixa, todo mundo abaixa. Faz um movimento como se fosse onda do mar. E parece que até umas ondas mesmo no Mineirão lá. Todo mundo acha bonito, mas são simplesmente animadores de plateia, não tem unção. Eu às vezes falo, mas não gosto que eu falo isso, irmãos. Já fui criticado, você fala demais, você não estou dando nomes. Mas que nós precisamos voltar os nossos olhos para cima, nós precisamos. Precisamos. Porque nós pregamos a genuína palavra. Isto é revelação de Deus. A revelação é uma capacitação que pode ser apenas uma vez. Olha, lá em Êxodo, capítulo 31, no capítulo 30, Deus começa a fazer uma revelação para Moisés. Não concordou com alguma coisa não, mano? Estou falando da cabeça? Não. Não, estou na benção. Não, é que eu ia falar uma coisa aqui. E o Espírito Santo vem falando comigo há muito tempo. Não deve ser. Está errado a igreja diz. Porque tinha passado muito problema para mim. Não, mas ou seja, o Espírito Santo, ele cuida. Ele cuida. Igual eu sempre falo, por onde eu passo, eu pastorei uma igreja diferente de outros pastores que passaram antes de mim. Eu aprendi com o Senhor, pastorear com amor. Certo? Pastorear com amor. Jesus, ele diz às pessoas: vinde a mim,
todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Agora eu quero colocar uma carga sobre algumas pessoas, não posso. E Jesus falou: aquele que vem a mim, de maneira alguma eu faço o quê? Eu lançarei fora. Como é que eu comum vou lançar alguém fora? Se a pessoa vem até Jesus, eu tenho que abraçar a pessoa, ajudar, aconselhar, lapidá-la, para que ela possa entrar no céu cantando hosanas. Hosanas. Ó, Êxodo 31, começando no 29, Deus faz uma revelação a Moisés. Revelou para ele o tabernáculo. Ele viu as coxinhas, viu os utensílios, viu a arca, viu o candelabro, viu a mesa. E Deus chegou para ele e falou assim: você vai fazer tudo conforme o modelo que te foi mostrado no monte. Mas eu vou te dar algumas ajudas. Olha, eu vou chamar, olha o nome dos camaradas. Bom para colocar em criança, tá? O nome desses rapazes aqui. Ó, Bezalel e Aholiab. Dois nomes bonitos, né? Para colocar em criança, né, irmãos? Eu vou enchê-los do meu espírito, para que eles possam trabalhar em madeira, em ouro, em bronze, em prata, em tecido, em fabricação de óleo. Moisés chegava no camarada e falava assim: ó, o Senhor me mostrou uma arca quadrada, assim, o propiciatório, 2 querubins, desse jeito. Aí o Espírito Santo ia lá no meio do cara e mostrava para o cara como é que o cara ia fazer. E o cara fazia igual Moisés no monte. Ou seja, só que o camarada fazia aquilo, quando acabou de fazer o tabernáculo, os caras lembravam do que tinha feito? Não! Os caras foram usados, instrumento, irmãos. O instrumento nós usamos na hora que precisamos. E manjou. Na hora que a senhora vai lá na hostinha da senhora, pega aquele molho de coco e vai fazer o almoço. A senhora usa o quê? Faca, colher, frigideira ou panela? A faca é o quê? O instrumento necessário que a senhora precisa naquela hora. Entendeu bem como é que as coisas funcionam? Digamos que eu sou uma faca, e a irmã Ione é a frigideira, certo? Primeiro vou usar quem? A faca, vai contar pouco. Aí depois vai usar quem? A frigideira. Eu tenho um ministério, Montão tem outro, Manjou tem outro, Aparecida tem outro. Todos nós aqui, como eu já falei, todo crente salvo em Cristo Jesus, ele tem um dom espiritual. Só que às vezes o dom está adormecido. E a Bíblia diz: desperta o dom que há em ti. Nós temos que buscar. Nós aprendemos isso na lição passada. Prossigamos. Olha, nós podemos ver esse resquício, irmãos, quer dizer, essa fração aí da ação do Espírito Santo. Vamos dar um exemplo aqui. Salomão era jovem. Aí Deus aparece para ele: Salomão, eu sou o Senhor Todo-Poderoso e estou interessado em te dar um presente. Se você quiser paz no seu reino, você vai ter paz. Se você tiver riqueza, como que nenhum outro rei tem diante de você, você vai ter. Pede-me o que você vai querer. O que você pediria, irmão Antônio? Não, o que o senhor pedia? Dinheiro? Dinheiro? Eu quero ser mais rico, Senhor. Mas olha o que ele falou: Senhor, dá-me, lá em 1 Reis, irmãos, capítulo 3, tá? Versículo 16 ao 18, e depois nós temos a prova disso, capítulo 4, 29 a 34, tá? Ele falou: Senhor, me dá sabedoria
para que eu possa conduzir esse grande povo, Senhor. Eu sou pequeno, não tenho sabedoria. Dá-me sabedoria. E Deus então deu a ele sabedoria. No dia seguinte, olha o que acontece. Ele precisou de sabedoria. No dia seguinte, a Bíblia fala que duas mulheres que eram prostitutas moravam juntas. As duas engravidaram, parece que no mesmo dia. As duas deram à luz no mesmo dia. Deram à luz no mesmo dia e engravidaram no mesmo dia, né? Só que uma era sábia e a outra era negligente. A negligente deitou em cima do filho e matou enquanto dormia. Só quando ela acorda de manhã cedo, vê que o menino estava morto, ela vai lá no lado da prudente, tira a criança viva e põe a morta. A outra acorda, meu filho morreu. Mas quando o dia que eu não, mas esse aqui não é meu filho, que toda mãe sabe qual é. Esse que é meu filho. Ah, não é meu. Foram parar na presença do rei. O filho vivo, né? As duas querendo ser a mãe do filho vivo. Isso também, ó. Como é que eu vou provar se eu não conheço as duas mulheres? Uma chega e fala que o filho é dela, a outra é a filha dela, a qual está no leite? As duas estão no leite. Senhor, pediu o Senhor sabedoria, o que eu faço, Deus? Glória a Deus. A sabedoria, ela vem na sua vida, a sabedoria de Deus. Às vezes lá no seu trabalho, tem uma coisa difícil de fazer, você chega, faz aquilo, alguém pergunta, como é que você fez isso? Você fala, não sei, eu só fiz. Às vezes uma coisa difícil. Vou dar um exemplo. No interior, algum tempo atrás, alguém estava doente em casa. Hoje nós conhecemos muitos chás, né? Às vezes alguém estava andando assim no meio do mato, encostava num ramo diferente. Que ramo é esse? Aí o Espírito Santo falava, vai resolver o problema daquilo que estava na sua casa doente. A pessoa pegava uma folha, cheirava, pegava aquilo, trazia, fazia um chá, dava uma pessoa, a pessoa melhorava. Aí ia para opa, essa planta tal serve para tal coisa, e todo mundo passava a usar. Era uma sabedoria de Deus. Salomão então pediu a Deus, o que eu faço? Mas de repente vem a luz do Senhor. A verdadeira mãe morreria pelo filho. Certo? Não morreria? Qualquer das irmãs aqui, se alguém for pegar os filhos da senhora, pode até bater no filho ou matar os filhos da senhora, mas se a senhora entra na frente, entra. Não é? Aí o Salomão então pega uma espada. Eu imagino, irmãos, ele mandou um soldado segurar o menino pela perninha. Eu imagino isso. Não sei se esse fato aconteceu, mas eu tento imaginar assim. Então é o seguinte, já que uma fala que é a mãe, a outra fala que é a mãe, pegue, parta o menino no meio. Uma fica com a metade, a outra fica com a outra e acabou o problema. Boa opção, não seria? Seria. Aí uma das mães fala, isso mesmo. Já que ela está falando que o filho não é meu, então nem para mim e nem para ela. Mas a outra se joga de joelho. Meu irmão, deixa eu jogar mesmo, meu rei. A mãe legítima, né? Meu rei, poupe a vida da criança. Eu menti, ela é a verdadeira mãe. Aí Salomão então pega o filho e dê para ela. Porque ela é a verdadeira mãe, sabedoria de Deus. Quanto à sabedoria de Deus, irmãos, eu já disse aqui que isso não torna ninguém melhor do que ninguém. Ô pastor, dá licença aí. Até uma mulher que era mãe, dizia eu quem era, porque eu já não tenho. Aqui era falsa. O meu já morreu. Ela já era falsa. Mas ali, Deus deu sabedoria. Nós podemos ver mais também, irmãos. Quando estou mostrando aqui a manifestação na Bíblia. Hoje em dia também se manifesta a sabedoria de Deus. Manifesta. Um conselho que às vezes eu recebo é a sabedoria de Deus. Às vezes você sai de casa perturbado, preocupado, passando a cabeça, confuso, e de repente alguém que você nem conhece, às vezes dentro do ônibus ou no ponto do ônibus, a pessoa fala uma palavra e era aquilo
pode te aconselhar até mesmo sem te conhecer. A sabedoria de Deus se manifesta dessas maneiras. É dom. Isso, no Antigo Testamento, nem todas as pessoas eram capacitadas, eram algumas. Uma ou outra, era o profeta, era o rei, era o sacerdote, certo? Era uma pessoa ou outra. Samuel também teve revelação. Quando Saul foi ungido rei de Israel, antes dele chegar a Samuel, Deus falou para ele assim: amanhã está hora, vai chegar um rapaz aqui. Ele, seu moço, este rapaz está procurando a jumenta do seu pai. Você vai pegar esse rapaz, vai ungir ele como rei de Israel e vai falar para ele que as jumentas já foram encontradas e estão em tal local. Quando no dia seguinte Saul chegou, Samuel já estava na porta da cidade esperando ele. Deus, ele revela coisas do passado, coisas do presente e coisas do futuro. Deus, ele revela passado, presente e futuro. Tem coisa que Deus me revela que já aconteceu. Tem coisa que Deus me revela que está acontecendo. E tem coisa que Deus revela que ainda vai acontecer. Como isso acontece? Jesus é o mesmo quanto? Ontem, hoje e eternamente. E o que é que Jesus revelou para João no Apocalipse? Ele revelou o passado, ele revelou o presente e ele revelou o futuro, mostrando até a era que nós estamos hoje e até a era futura, mostrando ele na sua vinda, mostrando o milênio, mostrando o juízo final, mostrando o novo céu e nova terra e o triunfo final de Cristo e a igreja. Tudo foi mostrado para nós. Voltamos para a Bíblia. Outro requisito de revelação no passado, capítulo 6 de 2 Reis, a partir do versículo 8. Havia um rei em Israel. O rei não era tão temente a Deus, não, irmãos. Mas havia um inimigo que era pior do que o rei. E o rei estava em guerra, o rei da Síria contra o rei de Israel. Os irmãos têm que entender que quando fala de guerra, fala-se de combate, fala-se de sangue, fala-se de perseguição e escravidão, sem falar em empobrecimento da nação. O rei então, com seus espias, o rei da Síria, descobria onde o rei de Israel ia passar. E nisso, ele disse assim: olha, vamos emboscar o rei de Israel em tal lugar. Vamos. Só que Deus lá na casa de Eliseu, fala, Senhor, aqui, avisa o rei de Israel para não passar em tal lugar não, que o rei da Síria está emboscando ele lá. E Eliseu mandava o mensageiro ia até o rei, dava o recado e o rei desviava daquele caminho. Oh, aleluia, irmãos. Quando a pessoa recebe e pratica um conselho prudente. Isso aconteceu por várias vezes. O rei então reúne os seus comandantes ali, os seus líderes, os generais. Onde você está me traindo? Tá, não tá? Quem é o traidor? Porque vocês antigamente já começavam a interrogar a pessoa com a espada na mão. Na hora que achavam um traidor, cortavam-lhe a cabeça fora. Era para os outros ter medo e não trair. Mas alguém fala: meu rei, ninguém te traiu não, meu rei. Como assim ninguém me traiu? Como é que o rei ficou sabendo? Se só, vamos pôr nós 10 aqui, se só vocês 10 estavam sabendo, um de vocês está me traindo. Falou: não, rei, tem um profeta lá em Israel, oh aleluia, que até a palavra que o Senhor fala na sua cama antes de dormir, ele faz o rei de Israel saber. Aleluia. Deus revela o oculto e o escondido. Deus revela.
Deus revela. É nesse tempinho aí, irmãos, que eles vão lá para socar, cerca a cidade, a vila. Quando o servo levanta e vê o exército cercado de inimigo, que fala: meu Senhor, vamos perecer. Aí Eliseu fala assim: tá ficando o quê, rapaz? Senhor, abre os olhos deles para que ele veja, porque maior é o que está conosco que estão com eles. Só um minutinho. Aí o menino abre o olho e vê os soldados cercados por cavalos e carros de fogo. Pode falar, irmão? Não, porque eu sei que uns tempos para cá, o homem rico, milionário, para quem não se comunhou com Deus é salvo. Porque essa riqueza do mundo não vale nada. Irmãos, Aquele Eliseu, aquele homem, ele tinha uma certa comunhão com Deus. E Deus falava com ele. Eliseu, irmãos, ele era um profeta sofrido, porque não aceitava suborno, É isso aí. não aceitava a gratificação. Exemplo, outra revelação. General da Síria, Naamã, todo mundo sabe ciente da história, não precisa eu contar, não, né? Ele chegou, foi curado, deu 7 mergulhos no Jordão, porque está escrito 7 mergulhos no Jordão, né? Outra coisa, Naamã, acabou no canto, nós cantamos. Primeiro ponto, ele veio para Eliseu trazendo presente. O presente que ele veio trazendo para Eliseu era aproximadamente 10 milhões de reais hoje. Não sei se Aproximadamente o que ele veio trazendo, a somatória ali, mais ou menos 10 milhões de reais. Mais ou menos. Só que Eliseu falou: não vou aceitar nada não. Só que Geazi, servo de Eliseu, queria dinheiro. Foi atrás dele, pegou dinheiro, pegou prata, pegou roupa e escondeu. Quando ele chegou, Eliseu estava debruçado na janela, ou sentadinho no seu banquinho. Aonde você foi, Geazi? Seu servo não foi em lugar nenhum. Aí ele diz assim: não fui eu em espírito contigo quando fosse atrás do Ciro para pegar veste, prata e ouro? Agora a lepra que era dele vai passar para você com a sua descendência. Pegou tudo. Irmãos, a obra de Deus não se... os dons de Deus não se compram. Prossigamos para nós andarmos mais um pouquinho. Revelação na Bíblia. Em Daniel, capítulo 2, o rei Nabucodonosor tem um sonho. E o rei sonhou. Antes dele sonhar, ele deitou na cama e ficou perturbado com seu espírito. E ele viu a sua preocupação com o que ia acontecer depois dele, que seu reino era poderoso, ele tinha uma grande pompa, uma grande glória da Babilônia. E ele viu então uma estátua grande e terrível. Essa estátua tinha sua cabeça de ouro, seus peitos de prata, os ventres de bronze, as pernas de ferro, os pés em parte de barro e em parte de ferro. Foi o rei. O rei Nabucodonosor. De repente ele viu que uma pedra foi cortada na montanha. Essa pedra caiu no pé da estátua e esmiuçou o pé da estátua. Esmiuçou as pernas de ferro, esmiuçou os ventres de bronze, esmiuçou o peito de prata, esmiuçou a cabeça de ouro. Depois essa pedra foi feita um montão que encheu toda a terra. E ele acordou. Ele mandou chamar os sábios, os feiticeiros, os caldeus, e ninguém soube dar interpretação nenhuma. Na verdade, nem interpretação, porque ele queria que a pessoa falasse o sonho. Há quem disse que ele lembrava. Ele queria saber se os camaradas sabiam mesmo, ou inventavam uma coisa sem o prazer. E ninguém pôde dar o sonho. Aí mandou chamar Daniel. Mandou matar, né? Na hora de matar os magos, primeiro foi lá para a espada, foi Daniel. Daniel aí, ó, calma, peraí, filho. Me dá um prazo, me leva na presença do rei. Levou ele na presença do rei, me dá um tempo. Eu vou orar a Deus do céu e Deus vai te dar a interpretação, mas poupa a vida do sábio. Aí Daniel, o povo chamou os amigos para orar, irmãos, aqui era lutar intensamente. Lutar intensamente. Aí, durante a noite, Deus revela a Daniel. Olha o que a nossa leitura diária fala, em graça fala.
no texto de Daniel. Olha aqui. Daniel 2, versículo 19. Então foi revelado o segredo a Daniel numa visão à noite. E Daniel louvou a Deus do céu. E falou Daniel e disse: seja bendito o nome de Deus, para todo sempre, porque dele é a sabedoria e a força. Ele muda os tempos e horas, e remove os reis, e estabelece os reis. Ele dá sabedoria ao sábio, e ciência ao inteligente. E ele revela o profundo e o escondido, e conhece o que está em treva, com ele mora a luz. Aleluia! E Daniel então agora é introduzido na presença do rei, e traz a ele a revelação. Revelação é essa, que Deus também ali revelou. Olha, irmãos, Deus revelou ali o presente, Deus revelou ali o futuro, e o futuro ainda mais longínquo. E quando Daniel conta o sonho para o rei, ele falou: foi isso mesmo que eu sonhei. E agora qual que é a interpretação? Boa. A cabeça de ouro, rei, é tudo. Opa, e outra cabeça de ouro? Maravilha. Mas depois de você levantar um outro rei, menos poderoso. Ele estava falando ali dos melos e peças. E depois desse, levantará um outro de bronze. Ele estava falando ali da Grécia, do Império Grécio. E depois ele falou, e depois desse levantará o Império de Ferro, que é o Império Romano. E depois ele fala do pés em parte de ferro e em parte de barro, ou seja, onde a aliança religiosa e política tentariam se misturar, ou seja, parte de ferro, referindo-se ao Império Romano, uma certa igreja romana por aí, parte de barro, ou seja, tentando se ligar, mas não se misturar. Aí mostrou também os 10 dedos. A cidade de Roma está sentada sobre os montes, sobre 7 montes. Os 10 dedos, falando de 10 governos que vai sair quando for o império do anticristo. A pedra que vai quebrar o pé da estátua era nada menos e nada mais do que a pedra de esquina que foi rejeitada pelos construtores. E quem é essa pedra? Jesus. Ela vai esmagar esse império, vai destruir todo o império e enfim fazer um montão, falando do reino milenial, falando ali da glória, do esplendor no fim do novo céu e a nova terra. Tudo foi revelado. Agora, irmãos, nós temos que ter certeza que o nosso Deus, Ele revela se nós clamamos, Ele revela se for necessário. Amém? O terceiro ponto da nossa lição está falando do dom de discernir espírito. Aqui nós falamos sobre a palavra de sabedoria, sobre a palavra de ciência. E agora nós vamos falar sobre, antes de entrar no discernir espírito, no caso de Daniel aqui, irmãos, os irmãos têm que entender que Deus, além de dar sabedoria a Daniel, Ele também teve, a ciência, ou seja, revelou algo que estava oculto e teve sabedoria para traduzir aquilo que foi visto. Amém? Dom de discernir espírito. O que é discernir espírito? Alguns irmãos têm uma colocação para nós aí? Discernir espírito significa julgar através de discernimento. Nós já falamos aqui
das origens, das manifestações espirituais, ela vem de onde? Eu falei sobre 3 partes que ela vem. A visão espiritual, a manifestação espiritual, ela vem de Deus, do homem e do diabo. Eu tentei um exemplo da irmã Aparecida aqui. O discernimento de Deus. O que é o discernimento de Deus? Discernimento de Deus, discernimento de diabo, discernimento humano. Discernimento de Deus, irmãos, é quando alguém começa a falar em línguas, alguém começa a transmitir uma mensagem para a igreja em línguas, alguém começa a interpretar para a edificação da igreja. Eu disse na aula passada que os dons, o propósito dos dons é para a edificação da igreja. Não lembra que eu disse isso? Edificação da igreja. Nós temos uma maneira de discernir o Espírito. Atos capítulo 5, versículo 1 a 11. Discernir espírito de mentira, de engano. Como assim, pastor? Espírito de engano, de mentira. Um homem vendeu a propriedade, pegou o dinheiro e colocou o dinheiro aos pés dos apóstolos. A igreja ficou feliz. Olha, irmãos, olha. Muito bem, irmão Manabé. Muito bem. Parabéns. Aí alguém viu a igreja aplaudindo o irmão e falou: vamos pegar essa honra para nós também, mulher? Vamos pegar essa honra para nós? Né? Vamos vender o casal, Ananias e Safira, sua esposa. Eles resolveram vender uma propriedade que era deles, reteram metade do dinheiro e colocaram a metade ao pé dos apóstolos. Ele chegou para Pedro assim: Pedro, eu e a minha esposa, nós vendemos um terreno e está aqui a nossa contribuição para a igreja. De quem que era o dinheiro? É de Ananias e Safira. Só que o discernimento de Deus, ele vem na hora. Discernir espírito de engano, de mentira. Às vezes a pessoa chega perante nós como pastores em lágrimas. Pastor, a irmã Jo fez isso comigo, pastor. E ela me humilhou, ela me xingou, e chora, e derrama. Só não faz isso não, irmão, eu sei disso. Tá? Aí o pastor toma a dor da pessoa e pune a irmã Jo injustamente. Punir injustamente porque o pastor não teve visão, não teve discernimento de espírito. Faltou sabedoria, faltou visão, faltou unção, faltou comunhão com Deus. E aí, voltando para a Bíblia, Pedro chegou e falou assim: que porque Satanás colocou no seu coração para que mentisse a Deus. Se você vendeu a verdade e pegasse o dinheiro para você, o dinheiro não era seu? Alguém tinha alguma coisa a ver com o seu dinheiro? Não. Mas por que que você tentou? Você não tentou mentir para homem, você mentiu para Deus. E quando você tenta mentir para Deus, meu irmão, cuidado. O camarada juntou os pezinhos, caiu de costas e morreu. Pedro falou: pega ele e enterra ele. 2 horas mais ou menos depois, 3 horas depois, entra a esposa dele na igreja toda e não sabia ela o que tinha acontecido. Pedro, cheio do Espírito Santo: ô Safira, vocês venderam por tanto aquela propriedade? Ela: sim, Pedro, vendemos foi por tanto. Ele falou assim: ó, na porta eles chegaram nos pés dos caras e disputaram o seu marido, eles vão disputar também. A mulher ficou o pezinho e caiu. Porque houve ali um discernimento de espírito. Mas o espírito também ele mente, irmãos. E nós devemos saber
que o espírito do diabo é um espírito enganador. Ele tanto fala o bem quanto ele fala às vezes a verdade. Olha para vocês verem. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 16, a partir do versículo 17, nós vamos ver lá que Paulo estava pregando em Filipos. Ele passa na rua, uma jovem grita assim: estes homens anunciam que vos passa, são servos do Deus vivo e vos anunciam o caminho da salvação. Já está falando a verdade. O diabo estava mentindo? Não. Não, ele estava falando a verdade, mas era o diabo, irmão. É puro, mas é. O diabo também usa o nome de Deus. É o que eu falei aqui, nós temos que tomar cuidado. Nilson, eu vou te dar a oportunidade. Mas é o seguinte, eu falei aqui com os irmãos aqui no começo, que eu já fui em festividade de igreja, a gente como pastor, a gente é convidado aí na festividade, e às vezes 2, 3 lugares, o mesmo pregador pregando. E a mesma profecia que ele já tinha entregado para mim, ele entregou para mais 3 pastores. Isso é de Deus? E cadê o discernimento? Pode falar. O pastor está falando em questão do diabo também falar a verdade, irmãos. Só que nesse caso aí, o irmão não falou, mas ele sabe disso. Ela queria se exaltar. Eu vou chegar e ainda. Agora, o que eu quero falar é o seguinte: o diabo fala a verdade, mas as suas intenções são maldosas, são maléficas. Entendeu, irmão? Ele só fala a verdade quando Para ele quer prejudicar alguém. E a intenção dele ali, maior de todas, era que ele estava numa cidade onde era proibido pregar o Evangelho. Onde futuramente nós vamos ver lá que deu uma maior quebra-pau. Paulo e Silas sofreu, apanhou, o pau bicho pegou para o lado deles lá. Como diz, o bambu rachou para o lado deles. Por causa dessa mulher. Expulsou o espírito. 3 vezes isso aconteceu. Aí Paulo um dia, ó, Espírito, cala-te e sai dela. A moça morreu. Certo? Isso, irmãos, é discernir espírito. Nós temos, irmãos, que saber. Alguém agora abre para mim e lê 1 Coríntios 12, versículo 3, para nós terminarmos aqui. 1 Coríntios 12, versículo 3. Quem achou? 1 Coríntios 12, versículo 3. 3 está dizendo assim: portanto, vos quero fazer compreender que ninguém fala pelo Espírito de Deus, que fala pelo Espírito de Deus diz, Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. O que o apóstolo Paulo estava dizendo aqui? Ninguém pode dizer pelo Espírito de Deus que Jesus é anátema. Porque na igreja de Corinto, como eu falei domingo passado, as pessoas vinham da idolatria, as pessoas vinham de bruxaria, misticismo, e às vezes a pessoa não estava liberta, vinha para a igreja, e a pessoa começava a entrar em êxtase espiritual e começava a dizer: Jesus é anátema, Jesus é anátema, e a igreja glorificando a Deus. A palavra anátema significa amaldiçoado ou maldito. Ou seja, haviam pessoas que agiam assim dentro da igreja. Então, irmãos, que nós venhamos ter o discernimento de quando Deus está falando, de quando o homem está falando, de como, ou quando e como o diabo está falando. Amém? E nós tenhamos que ter cuidado, porque o diabo não fala só na boca do ímpio, não. Ele fala na boca de cristão. Por exemplo, ao lado de Jesus lá, ó, Pedro, ele usando a boca do apóstolo Pedro. Então, irmãos, quando alguém falar alguma coisa em nome do Senhor, defina, ou seja, quem está falando, você vai ter que discernir se é o Espírito de Deus ou o Espírito do homem que está falando. Amém? Amado, que Deus em Cristo nos abençoe. No próximo domingo, Diácono Ronilson vai estar ministrando para nós a próxima